Olá, estamos iniciando, não é, a nossa aula de hoje e vão estar comigo, né? Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês no componente de arte, nessa trajetória que envolve o mundo da arte. Então, meus queridos, vamos ver o que nós vamos ter para a aula de hoje? Então, na aula 3, objeto de conhecimento, contextos e práticas, o detalhamento da nossa aula hoje, ele vai incluir arte contemporânea, que vai envolver arte conceitual, pop art e op art. Temos também o expressionismo, abstrato, minimalismo, hiperrealismo e a influência da arte indígena, africana e europeia nas artes brasileiras, certo? Então, vamos lá? Dar início à nossa aula de hoje? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos iniciar falando da arte conceitual. E quando eu falo sobre a arte conceitual, eu trago 3 formas de ver a arte, certo? Nós falamos sobre leitura de imagem, como ler uma imagem. Ora, eu estou aqui com o conceito deste objeto aqui. Esse aqui é um objeto que é muito conhecido em algumas localidades, que é o quê? O tipiti. Então, eu tenho ele como forma de objeto, o tipiti. E adiante eu tenho a função do tipiti em uma fotografia, certo? O tipiti está ali presente como uma fotografia e aqui eu estou usando o tipiti de forma real, um tipiti. Mas o que seria o tipiti? Eu tenho uma outra forma de falar do tipiti. Eu tenho o conceito de tipiti. O tipiti é um cilindro de aproximadamente 2 metros de comprimento, cujas extremidades são reforçadas. Em um dos lados é colocada uma massa de mandioca prensada pelo objeto para extração do líquido. E olha que para eu falar sobre esse objeto, sobre o tipiti, eu fui pesquisar. Queria saber qual era o líquido que saía desse tipiti, quando se coloca a mandioca. Então, em algumas localidades, ele é muito prático, ele é muito utilizado para fornecer, né, a matéria que é extraída da mandioca. Temos aqui o conceito, aqui o objeto e ali mais adiante nós temos a fotografia do tipiti. Então, dentro dessa arte conceitual, nós podemos utilizar essas 3 formas de ver o objeto enquanto ele, né? E aí, utilizamos o que? A fotografia, o objeto e o conceito, certo? Mas agora, como nós estamos falando de conceito, nós vamos ver o que é a arte conceitual. A arte conceitual é um movimento artístico que surgiu na década de 1960 e 1970. A ideia ou conceito por trás da obra é mais importante do que a sua execução física. Nesse tipo de arte, o foco está na comunicação de uma mensagem ou na exploração de uma ideia, em vez de criar uma peça visualmente atraente ou tecnicamente impressionante, certo? Então, dentro desse conceito, e mostrando mais uma vez a questão do tipiti, enquanto objeto, certo? A partir do momento que ele se torna contemplativo, ele vira o quê? Uma obra de arte. Enquanto teoria, eu tenho conceito, enquanto arte também eu posso utilizar a fotografia para falar do tipiti. Então, eu tenho várias leituras, mas também eu posso explorar o material que foi utilizado para fazer o tipiti. Como é a extração? Quem extrai isso da natureza? Quais são, vamos dizer, esse material que é utilizado, certo? Então, dentro desse conceito, nós temos a arte conceitual, enquanto é retirado a essência do objeto e é expressado através dessa arte conceitual. E aí, tem alguns questionamentos sobre isso. Vamos ver? Então, questionamento em torno da arte conceitual. Fundamentalmente, a arte conceitual tem o papel de romper um padrão de arte e de contemplação das obras. As artes conceitualistas desafiam o espectador a entender e consumir a arte de uma forma diferente da forma habitual. Olha bem esse conceito. Continuando.
A arte conceitual quebra padrões quando foge do que se imagina ser uma arte normal, como, por exemplo, um quadro, uma pintura. As obras conceitualistas são compostas por objetos comuns e, por muitas vezes, simples, e, à primeira vista, o que gera diversos questionamentos. Ok? Então, aqui eu trouxe uma obra para vocês, muito conhecida, que é a Fonte, tá? Isso aqui é um mictório, que fica geralmente no banheiro dos homens. E aí, quando eu estava organizando essa aula, e ele apareceu aqui, só que ele estava aqui na parede. Eu digo, não, eu não quero que ele fique na parede, eu quero que ele vá para o chão. Por quê? Se ele ficasse na parede, ele deixava de ser arte, ele passava a ter funcionalidade e ele continuaria sendo um mictório. Mas a partir do momento que ele vai para o chão, ele tem uma assinatura de um artista e ele se torna contemplativo, ele perde a função dele. Ele deixa de ser utilitário e passa a ser contemplativo. Então, a arte conceitual, ela pega esses objetos enquanto tira a sua funcionalidade e torna como se ele fosse apenas contemplativo. Ok? Então, ele vai quebrar padrões, ele vai pegar objetos comuns e transformar em arte. As pessoas estão acostumadas a estar no cenário, no museu, onde os quadros estão lá intocáveis. Hoje a arte tem muita colaboração do público, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui um pouquinho dessa arte, né? Eu trouxe para vocês justamente esse conceito aqui da arte conceitual. O que nós temos para falar sobre isso? Nós temos o foco na ideia. O que é o foco na ideia? Vamos ver? O foco na ideia, o conceito ou a mensagem é mais importante que a execução técnica ou a estética da obra, tá? Então, o conceito ou a mensagem é mais importante, ela está mais próximo do público. O público vai se reconhecer, olhar de uma outra forma, ok? E aí, nós temos também a desmaterialização da arte. O que nós temos sobre essa desmaterialização da arte? Muitas vezes, a obra não está no objeto físico, mas na ideia, certo? Ou no processo por trás dela. Como foi feito, o que aconteceu, qual é a mensagem, qual é o impacto que ela traz para a sociedade ou para o olhar do espectador, certo? E aí nós temos uso de materiais não convencionais. E aí nós temos o uso de materiais não convencionais que podemos falar o quê? Artistas conceituais utilizam textos, diagramas, fotografias, performance e objetos do cotidiano. Se vocês perceberem, aqui, ó, nessa imagem, nós temos um pedaço de carne que está sobre um banco, né? Então, nós temos o olhar desse artista justamente nesse interior de uma, vamos dizer, de uma torre. Como foi feito, né, o trançado para se chegar ao objetivo, ok? E aí, dentro disso, vamos ver, nós temos o questionamento do sistema de arte. Vamos ver o que nós falamos sobre isso? Então, o questionamento do sistema de arte, a arte conceitual desafia o mercado de arte, galerias e o papel do artista, questionando o que pode ser considerado arte. Então, a arte conceitual, ela vai, sim, questionar. E qual é, na arte conceitual, a participação do público? Vamos ver? Então, a participação do público na arte conceitual as obras frequentemente envolvem a interpretação ou a interação do espectador, tornando parte do processo artístico. Então, frequentemente o público vai poder manusear, vai poder tocar, vai poder interagir com a obra de arte, porque antes é o que acontecia, a obra ficava lá, às vezes tem até uma cordinha delimitando para não se aproximar da obra de arte. Hoje, a fotografia ela pode perpetuar essa obra de arte, tá? Não que as obras antigas, né, que foram feitas lá nos outros estilos
de arte, como Renascimento, Gótica, não tenha o seu valor. Tem o seu valor histórico, sim, e deve ser respeitada. Mas nós também temos que entender o nosso mundo contemporâneo que envolve a arte. Sabe? E fazer os nossos questionamentos. Podemos considerar arte? Não podemos considerar arte? Isso me agrada, isso não me agrada? A arte, ela dá essa liberdade ao espectador. Não é preciso você falar que gosta, você tem os seus sentimentos, você tem a sua opinião em relação à arte. Certo? E aí, voltando, nós temos o processo intelectual que envolve a arte conceitual. Vamos ver? Então, dentro do processo intelectual, o que nós podemos falar sobre isso? A arte conceitual é muitas vezes associada a uma reflexão crítica, filosófica ou política sobre temas contemporâneos. Certo? Então, é aquilo que eu falei para vocês. É saber fazer a crítica, o porquê que acontece esses movimentos artísticos, certo? Então, falamos da arte conceitual e nós vamos para algo muito próximo de vocês também. Vamos ver? Que é o nosso pop art, certo? Vocês estão vendo aqui? Eu trouxe essa animação, esse movimento. Para quem gosta de história em quadrinhos, com certeza vai dizer, nossa, isso aí é um grito, né? Que são aqueles balões que os personagens utilizam, pensamento, grito, palavrões, fala, sussurro. Então, a pop art foi um movimento artístico que ela vai, vamos dizer, ter essa pegada um pouco de quadrinhos, né? De história em quadrinhos, de falar sobre a arte popular, a arte feita em série, a serigrafia, trazer a arte muito mais próxima do público. E ela vai trazer também um questionamento, sabe? Ela não vem só, vamos falar de história em quadrinho, ela vai questionar o público. E o que nós temos para falar sobre a pop art? Vamos ver? A palavra pop é uma expressão que se refere a algo popular, a cultura popular no sentido de cultura de massa. Por exemplo, você já deve ter visto uma banda de música classificada como pop, ou deve conhecer o termo pop rock. Então, o popular ele vai estar muito mais próximo, é algo que é uma cultura de massa, uma cultura que envolve todo mundo. No mundo globalizado em que vivemos, poderemos citar vários exemplos de manifestações culturais pops, além da música, telenovelas, seriado, boa parte da produção cinematográfica e até mesmo o futebol fazem parte da cultura popular brasileira. Então, a pop art, ela está muito próxima, é aquela cultura de massa. Se eu falar de uma cultura de massa aqui no Amazonas, eu posso falar do forró. O forró que é dançado no Amazonas é totalmente diferente do forró que é dançado no Nordeste e no resto do país. E é uma cultura de massa do norte, do nosso Amazonas, porque ela envolve e tem a sua característica. Mas a pop art, inclusive, né, pelo fato de que todos nós, nos dias atuais, passa por um processo de massificação, ou seja, televisionado, comercializado e exportado. As pessoas, a cultura de massa, antigamente vinha pelo rádio, pela televisão. Hoje nós temos a internet que dita alguns comportamentos, principalmente a questão do corpo, da forma, como é que você deve ser, como é que você deve, o que está na moda. Muitas pessoas hoje compram cremes, shampoos, objetos, porque um influencer, né, diz que é bom. Então isso é uma cultura de massa, isso é uma cultura de massa que é popular. Mas dentro desse contexto do popular, nós temos inserido a pop art. Mas o que a pop art vai falar? A pop art, ou arte pop, foi um movimento surgido principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra na década de 1950, que utilizava elementos, figuras e a própria estética popular em seus trabalhos, de maneira a fazer uma crítica direta e irônica da sociedade consumista que se formava naquela época, especialmente com a popularização da televisão. Observe, né, semelhança com as imagens das histórias em quadrinhos, tanto na expressão do rosto, como figuras formadas por pontos, tal qual as imagens gráficas. O que era digital chamamos de pixel. No Brasil, a pop art influenciou diversos artistas, dentre eles quais podemos citar Cláudio, Rubens e Marcelo, entre outros.
tá? Então aqui nós temos alguns itens que vai falar sobre as principais características da pop art. Elas incluem o quê? Quando nós falamos lá nos Estados Unidos, era justamente a televisão, ela estava massificando, né, o consumo. Então, tanto é que o exemplo é uma lata de sopa, né, dos Estados Unidos, que é aquela, vamos dizer, aquela cultura enlatada. As pessoas não questionam se faz bem à saúde ou não. Está na televisão, agora está na internet, é boa, vou usar, mesmo sem questionar algo crítico. Então, a pop art ela vem justamente trazendo essa crítica da cultura de massa. E aí nós temos uso de imagens da cultura de massa. Vamos ver, tá? O uso de imagens da cultura de massa, ícones populares, anúncios, quadrinhos e produtos de consumo são frequentemente retratados na pop art. Aí eu trouxe justamente aqueles balões da história em quadrinho, as imagens em pixels, né? A questão da lata de sopa que foi colocada justamente no lugar das colunas dóricas dessa arquitetura, certo? E aí nós temos também o quê? Nós temos cores vibrantes. Novamente, vocês percebem aí, são os tons fortes, chamativos, como vermelho, amarelo, azul, são amplamente utilizados na pop art. Vocês estão vendo aí, não é verdade? Então, vocês podem ver essa questão da imagem, né, muito colorida, que chama a atenção do público e traz essa pegada justamente de questionamento, questionar qual é a ideia, por que eu estou consumindo, certo? E eles trazem, como eu falei para vocês, aquela questão de produzir, né, essa questão da série, da arte em série, está mais próxima, que a serigrafia principalmente foi muito utilizada nesse período, nesse movimento artístico. E aí nós temos também crítica de celebração à cultura, tá? Então ela fala o seguinte, a pop art tanto critica quanto celebra a sociedade de consumo e o materialismo. Será que vocês já utilizaram, assim, já compraram alguma coisa só porque alguém falou que era bom e depois se arrependeu? Será que vocês já pediram algo para os pais de vocês só porque alguém, todo mundo tem, eu também quero? Então, pense quando falarem assim, olha, a pop art critica isso, mas também faz o quê? Ela celebra o consumismo também. Aí, voltando, nós temos crítica à celebração, né, de consumo, como nós vimos aí, a pop art tanto critica quanto celebra. Nós falamos aí há pouquinho. Voltando, estilo figurativo reconhecível. Tá? Então, o que é isso? As obras apresentam figuras e objetos cotidianos de maneira simples e direta. Não tem muito rodeio, não. É isso aqui. A lata de sopa está aqui. É a história em quadrinhos, os balões estão aqui. É a imagem daquela mulher como se fosse um desenho animado, né? Espantada, como se ela estivesse vendo algo muito inusitado, certo? E aí nós temos o quê? Aproximação entre arte alta e baixa. O que é esse arte alta e baixa? O movimento borra as fronteiras entre a arte erudita e a cultura popular, desafiando as distinções tradicionais. Então, dentro desse item, dessas coisas que nós falamos sobre o pop art, nós vamos para uma outra vertente, para um outro movimento artístico que fala sobre a arte. Lembre-se que pop art foi justamente a celebração ou o quê? A crítica do consumismo, a crítica da arte enlatada, não é verdade? E aí, falando sobre pop art, nós vamos para um outro movimento artístico que é op art, e não podem confundir, certo? Nós vimos lá na pop art o colorido, a beleza, né? A questão animada, a questão do consumo, algo que estava muito próximo da gente, falando de como as pessoas estavam consumindo, sem críticas, não é verdade? Mas também eles faziam que a arte chegasse muito mais próxima do público, trazendo o seu cotidiano com algo colorido, algo animado. Aí nós vamos para agora op art. Olha aqui o nosso cenário que nós criamos aqui para vocês, utilizando apenas o quê? Linhas retas, né, onduladas, que dão a visão, né, ondulada,
e cria essa perspectiva de profundidade, de movimento, utilizando apenas duas cores, o branco e o preto, aos extremos, não é verdade? Nós temos aqui, então, o trabalho das linhas é que vai dar essa sensação de movimento e profundidade. E esse movimento artístico foi denominado de op art, né? Então, o que seria esse op art? Vamos ver? Muito bem. Então, movimento artístico visual que utiliza a ilusão de óticas, né? Origem da op art. Vamos ver o que nós podemos falar sobre isso. Usado pela primeira vez em 1965, nem a professora era nascida nessa época, tá? Pela revista Time Magazine, o termo op art serviu para designar um movimento artístico que se desenvolveu simultaneamente na Europa e nos Estados Unidos no início da década de 1960. Considerada uma variação do expressionismo abstrato, a op art teve como percussor o artista húngaro Victor, que na década de 1930 pintou uma obra utilizando listras diagonais pretas e brancas curvadas, certo? Transmitindo ao observador a impressão de uma visão tridimensional. Continuando, a op art utiliza de recurso visual que confunde a visão humana, dando a impressão de que a imagem está se movendo ou fazendo com que ela seja vista de forma diferente, a depender do ângulo que a observa. Ok? Continuando, o movimento artístico expressou a mutabilidade e as limitadas possibilidades do mundo, tendo como fundamento a frase menos expressão e mais visualização. Olha esse texto, menos expressão e mais visualização, certo? E aí eu trouxe para vocês alguns conceitos, algumas características que envolvem essa arte, tá? Aqui para vocês tem uma imagem de fundo. Se vocês pararem ou tirassem essas letras que estão aqui, vocês iam ter a impressão que ela está se movimentando. Mas vocês podem até parar um pouquinho e ficar observando assim. Você vai perceber que a imagem parece que ela está se movimentando. Mas quais são as principais características da op art? Vamos ver? Utilização de formas geométricas simples. Olha aí, observem, dê uma paradinha aí para vocês observarem. Só são utilizadas linhas e a cor branca e preta. Mas veja como acontece todo esse trabalho. Parece que elas estão como se fosse uma onda, né? A utilização de formas geométricas simples. Lembram que nós já falamos sobre o abstracionismo geométrico? Lembram? Então, a arte ela não descarta nada, ela aproveita para criar algo novo. E aqui nós temos a op art, certo? E aí nós podemos falar também de quê? Uso de poucas cores. Vamos ver aqui. Olha aí, uso de poucas cores predominando o branco e o preto. Mas aí eu trouxe para vocês, sem utilizar o branco e o preto, mas essa imagem aí. Que não podemos, a arte ela não fica só restrita àquelas cores, não. Ela traz também a outra possibilidade, e aí o artista mostra que tem outras possibilidades, como vocês estão vendo aqui nesse colorido maravilhoso, e essa sensação de movimento que traz a op art. Nós temos mais alguma coisa? Vamos lá? Então, uso de imagens, vamos ver aqui agora. Uso de imagens ocultas que podem ser vistas a partir de determinados ângulos. Parem e observem. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Olha como dá. Observe aí essa imagem. Parem um pouquinho e vocês vão ver, parece que elas estão se movimentando. A tua vista, parece que elas ficam pulsando na tua vista. É apenas uma ilusão, certo? Ok, voltando. Vamos ver mais alguma coisa. Nós temos o quê? Explorar a condição falível do olho pelo uso da ilusão de ótica. Vamos ver aqui. Olha essa outra aqui, certo? Defesa para a arte, menos expressão e mais visualização. Oposição de estruturas idênticas e uma interpretação entre si para causar o efeito óptico. Tá? Vou aumentar aqui para vocês terem essa sensação maravilhosa da arte. Olha só.
Parou, aí vocês vão observar como ela vai se movimentar. Vocês vão ter a impressão que ela está se movimentando. Perceberam? Viram só? Então, a arte é maravilhosa, né? Por isso que eu sou apaixonada pela arte. Ok? Então, aqui mais um elemento. Aí nós temos aqui, esse aqui nós já vimos, voltando. Exploração de recursos visuais, né? Para provocar a ilusão de ótica. Então, mais uma vez, essa pegada dessa ilusão. Vou aumentar novamente, que eu adoro que vocês tenham essa sensação. Olha aí. Fixem o olhar de vocês lá no centro da imagem. Fiquem parados e vocês vão ver que os outros círculos ficam como se estivessem crescendo e aparecendo. Tivessem vários círculos se movimentando na imagem. Se vocês ficarem com o olhar parado, sem conversar com o coleguinha do lado, vamos olhar e ter essa sensação maravilhosa que a arte proporciona nesse movimento artístico que é a op art, certo? Então, aqui, volto de novo. Então, voltando aqui, né, para a nossa imagem, então, justamente exploração de recursos visuais para provocar a ilusão de ótica, certo? Então, vamos lá, voltando. Muito bem. E aí, o que é que eu posso falar para vocês justamente desse nosso movimento? Esse movimento da op art, como eu falei para vocês, ele não vai ser apenas o preto e o branco, não. Você pode utilizar cores, mas usar, né, trabalhando, ver como é que pode ser usado. E vocês perceberam na op art essa ilusão de óptica, que ela causa essa sensação? E, vamos dizer, qualquer pessoa pode fazer? Pode ter paciência, né? Trabalhar, não precisou de muita coisa, muitas cores, o preto e o branco. O lápis de vocês, uma caneta preta e fazer esse trabalho, né, da op art, trabalhar essa mistura do branco e do preto, colorido também, usando formas, linhas, certo? Que nós falamos lá no abstracionismo, na nossa aula anterior, não foi isso? Então, falar sobre a arte, falar sobre a op art, falar sobre a pop art, não vão confundir. Pop art e op art. Pop, nós conceituamos, popular, não é? Então, a arte popular e a op art, elas têm essa pegada. A pop art vai trabalhar com o popular, né? A cultura popular, a cultura de massa. Ela vai criticar e enaltecer o consumo, certo? A op art, ela vai trabalhar com a ilusão de ótica. E a arte conceitual, ela vai trazer a essência do objeto enquanto não utilitário, tá? Ela vai quebrar paradigmas da arte. Então, meus queridos, ficamos por aqui e finalizamos a nossa aula de hoje.